Hoje nós vamos continuar com a mensagem Era uma vez uma igreja onde existia a simplicidade. Essa é uma mensagem que nós temos estudado aqui, é um tema que nós temos estudado. Já passamos aí duas partes, dividimos em duas partes, estamos na terceira. Para quem não ouviu as primeiras duas partes, nós estamos falando a respeito da igreja ou das igrejas em que como que era alguns anos atrás, algumas décadas atrás, e como que está hoje, as mudanças que aos poucos foi adentrando nas igrejas, aquela simplicidade que existia aos poucos está deixando de existir. E nós temos abordado aqui alguns aspectos que existiam nas igrejas ou na igreja e hoje já não existe mais. A igreja ao longo desses anos passou por algumas mudanças, algumas coisas que acontecia, que existia, já não existe mais, já não acontece mais. Em muitos aspectos ocorreram mudanças. Eu vejo também, eu percebo que uma mudança que ocorreu também, um aspecto na questão da recepção. A recepção da igreja. Eu me lembro que naquela época, quando chegava um amigo visitante em nossas igrejas, tinha lá uma irmã com um caderno responsável por aquele departamento. E quando entrava um amigo visitante, a irmã ou o irmão responsável por aquele departamento ia lá, anotava o nome daquele amigo visitante e tinha um momento específico no culto, separado, para que aquela irmã fosse lá, ou aquele irmão, pegasse o microfone e dissesse: irmãos, nós estamos felizes porque hoje nós temos o irmão, aí citava o nome do irmão ou da irmã que estava visitando, e dizia: seja bem-vindo, sinta-se bem, você pode levantar-se para a igreja o conhecer, e toda a igreja dava ali uma saudação de boas-vindas, e era convidado a voltar novamente. Hoje, isso praticamente já não existe mais, pelo menos aqui onde eu moro, nas igrejas que eu conheço, praticamente deixou de existir. Então, a nossa recepção era mais calorosa, era mais calorosa. Falando a respeito desse assunto, eu me lembro de uma irmã, uma amiga, que mora numa cidadezinha pequena aqui, viajou para uma cidade um pouco maior, né? E a irmã chegou lá, acho que querendo arrumar um emprego, passar uns dias por lá, e a irmã começou a achar ruim, né? Num lugar desconhecido, num lugar um pouco estranho. E um dia ela me mandou uma mensagem, disse: irmão, aqui eu estou achando muito ruim, e me falando a respeito das dificuldades que estava passando, se sentindo só, com dificuldades de arrumar trabalho. Aí eu aconselhei ela, eu disse: irmã, procura a igreja, irmã. A igreja é a nossa família, os irmãos são nossos irmãos, é a nossa família, procura a igreja. De repente alguma porta vai se abrir, você vai ficar um pouco mais familiarizado com os irmãos, de repente alguém pode abrir alguma porta, você pode se sentir melhor. Procura a igreja, que eu creio que vai dar tudo certo. Aí então passaram-se alguns dias, aí a irmã procurou a igreja, né? Depois de alguns dias eu conversando com ela novamente, eu disse: e aí, irmã, e as coisas melhoraram? Você procurou a igreja? Aí, aí ela disse assim, ela disse: irmão, eu procurei a igreja. Eu disse: e as coisas melhoraram? Ela disse: irmão, eu procurei a igreja, mas as coisas ficaram foi pior. Eu disse: como assim, irmã? Ela disse: irmão, eu vou te contar, eu me senti uma pessoa invisível. Eu disse: invisível, irmã? Ela foi. Eu disse: como assim, invisível? Ela disse: irmão, eu procurei a igreja. Aí eu cheguei lá na igreja, eu entrei, eu sentei, eu passei quase 2 horas assistindo o culto. Irmão, olha, ninguém veio falar comigo, ninguém pegou na minha mão, ninguém perguntou o meu nome, eu não, eu fiquei assim me sentindo praticamente invisível mesmo. É como se eu não estivesse ali. E eu fiquei refletindo a respeito desse assunto, dessa experiência dessa irmã, porque é a realidade hoje em dia de muitas igrejas. A pessoa entra, o amigo visitante entra, sai e fica por isso mesmo. Ninguém percebe, ninguém vai lá, não fala, não conversa. Não. Às vezes a pessoa chega lá com um problema, com uma dificuldade, querendo uma palavra amiga, querendo um apoio, e ninguém nem fala com a pessoa. Como que a pessoa vai voltar? Se fosse você voltaria numa igreja dessa? Creio que você não voltaria. Eu não voltaria, nunca mais, num lugar desse daí, onde a gente não se sente bem, onde a gente não é bem recebido. Então a nossa recepção hoje já não é mais a mesma recepção, já não existe mais aquele calor, já não existe mais aquela receptividade, aquele amor. É o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, verso 12. E aí eu já falo logo que dificilmente você vai ver um pregador falando
ou citando Mateus 24:12, que diz: e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Dificilmente você vai ver um pregador aplicando esse verso para dentro da igreja, para os irmãos da igreja, para a igreja. Aplica aonde? Aplica esse verso para as pessoas do mundão. O mundão aí a gente já sabe como que é, mas esse texto deve ser aplicado principalmente para a igreja, para nós. É o nosso amor que está se esfriando. O que, que diz o Apocalipse? É para a gente ver onde foi que a gente caiu, onde foi que a gente se desviou e voltar a praticar as primeiras obras. É isso. Agora, aplicar para as pessoas lá de fora é fácil, apontar o dedo. Não, o amor do mundo, as pessoas do mundo não têm amor, esfriou. E dentro da igreja, será que está tendo? Então, são pontos para a gente refletir. Nós precisamos voltar a ter aquela simplicidade que nós tínhamos há alguns anos atrás. Necessitamos retornar. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele tinha essa preocupação. Ele disse: meus irmãos, eu tenho medo, eu estou preocupado. Do jeito que a serpente enganou Eva, eu fico preocupado. Será que vocês não vão se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus? E nós estamos percebendo nos nossos dias que nós temos nos apartado dessa simplicidade. O objetivo dessas mensagens aqui, porque de repente alguém pode até não concordar com esse estilo de pregação, achar que a gente fica expondo as igrejas, falando mal, não é nada disso. O objetivo aqui é identificar esses pontos negativos, de onde nós nos afastamos, as coisas boas que a gente praticava e hoje a gente não pratica mais, identificar esses pontos negativos que estão ocorrendo para que a gente possa voltar, retroceder, nos convertermos novamente, voltar a praticar as primeiras obras, pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades. Eu sei que não é fácil. O momento em que nós nos encontramos hoje nesse mundo velho, cheio de pecado, corrompido, não é fácil. Mas nós precisamos fazer a diferença, voltar a viver aquela simplicidade do evangelho que nós tínhamos há algum tempo atrás. Meu amigo, que Deus te abençoe. Fique com Deus. A sua igreja aí onde você congrega ainda é uma igreja simples? É a mesma igreja no que diz respeito aos princípios da palavra, ainda prega com aquele fervor, ainda ganha almas para Jesus, ainda batiza, porque naquela época a gente batizava muito. Hoje já não é mais da mesma forma. Como que é a realidade da sua igreja aí? Deixa aí nos comentários para nós. Um abraço, fique com Deus. Tchau.